Sebastopol. Este é o título do livro de Emílio Fraia, editado pela Alfaguara em 2018. Quando nós lemos o título desse livro de Emílio Fraia, a primeira coisa que nos vem à mente é a obra Contos de Sebastopol, de Tolstói. Mas o que esses dois livros têm em comum? Nós vamos tentar desvendar isso agora nesse vídeo. Sebastopol, de Emílio Fraia, é composto por 3 contos mais ou menos longos. O primeiro deles é intitulado Dezembro e narra a história de uma escaladora chamada Lena, que quer alcançar o topo dos 7 montes mais altos do mundo, mas sofre um acidente que vai mudar completamente a sua vida. Antes do acidente, Lena tem um caso com um cinegrafista que tenta captar as imagens dessas aventuras de Lena. No segundo conto, cujo título é Maio, Nilo é dono de uma pousada desativada e tem vários encontros e desencontros com Adam, que um dia chega até essa pousada perdido e pede abrigo. O terceiro conto, cujo título é Agosto, narra a história de Nádia, que tem um emprego banal em um museu. Então ela é convidada para trabalhar com um dramaturgo fracassado e larga esse emprego. Ela é convidada para trabalhar sobre uma peça a respeito de um pintor russo pouco conhecido. São 2 os temas dessa obra. Primeiro, os encontros e desencontros a que estamos todos sujeitos no decorrer de nossos cotidianos. Mais desencontros do que encontros, aliás. Essa busca incessante por um sentido, essa busca por nós mesmos, por aquilo em que podemos acreditar e colocar algum esforço. O segundo tema é a memória. Em vários momentos dessas tramas do livro, os narradores dependem da memória para contar aquilo que acham que deve ser contado. E em vários momentos, esses narradores têm dúvidas sobre o que de fato aconteceu. Os acontecimentos são ofuscados por reinterpretações e por narrativas alternativas ao que a memória deixou descoberto, ao que se esqueceu. As histórias acabam reinventadas com o tempo e ganham várias versões. Isso de acordo com quem as narra e de acordo com a distância temporal que se tem desses eventos. Há uma desilusão permeando os 3 contos, como se os personagens todos se perdessem nessa busca por sentido, nessa busca por alguma luta que vale a pena. Em resposta a isso, Nádia observa no conto Agosto que o pintor Trunov jamais pintou uma cena de batalha, mesmo estando sempre tão imerso na guerra. Isso significa que o não dito é também tão importante quanto o que é dito. A não história pode se tornar uma história melhor do que a própria história narrada, ou pelo menos tão importante quanto. O mesmo se dá no segundo conto, Maio, em que o desaparecimento de Adam é tão importante quanto aquilo que acontece com os outros personagens. A busca por Adam é mais enigmática e se refere a traumas e escolhas. O silêncio também nos diz muito sobre essas escolhas. A esperança está sempre em fatos que não se pode controlar. Os personagens eles se empenham com sua parte, mas quando dependem do outro, tudo falha, tudo se desmorona. É possível fazer uma ligação
imediata deste livro Sebastopol de Emílio Fraia com a obra Contos de Sebastopol de Tolstói. O livro de Tolstói também traz 3 narrativas que falam sobre a Guerra da Crimeia e tem como títulos meses do ano, assim como o livro de Emílio Fraia. A diferença é que Tolstói realmente viveu essa guerra, tendo sido segundo-tenente num regimento de artilharia, e relatou o que viu, com poucos silêncios, com poucas não histórias. Essa é a ironia. Tolstói narra de maneira bastante crua a violência da guerra, bem como o comportamento dos soldados em situações tão críticas, tão extremas, dando preferência aos fatos e descrevendo de forma muito real o cenário da guerra. Emílio Fraia, como já foi dito nesse sentido, prefere as entrelinhas, prefere o quase dito, inserindo assim sutilmente assuntos muito complexos na narrativa, como, por exemplo, as jornadas de junho, as ditaduras pelo mundo, a formação de narrativas paralelas sobre determinados fatos, a paralisia de quem não sabe mais por que lutar, de quem nem sabe mais se vale a pena lutar, em um mundo cada vez mais caótico, em que não se sabe o que ou a quem recorrer para se restaurar a ordem natural das coisas. Eu vou ler agora um trecho do conto Agosto, quando Nádia decide trabalhar com Klaus na nova peça. É uma amostra bastante significativa da qualidade narrativa de Emílio Fraia. Acho que Klaus foi com a minha cara. Umas semanas depois do fim do curso, ele me mandou um e-mail. Disse que ia montar uma peça nova e que havia notado meu interesse pelo assunto Rússia, o que não era exatamente verdade. Eu não sabia nada, absolutamente nada sobre a Rússia. E aquela minha história, para ser bem honesta, poderia se passar em qualquer outro lugar do mundo, mas eu não disse nada disso a ele. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte num café em Santa Cecília. Klaus chegou na hora combinada. Vestia um casaco puído e uma camisa preta desbotada, o que lhe dava um aspecto de penúria geral. Pediu um café. Eu pedi um chá de hortelã. Ele fez algum comentário sobre o museu, sobre como pagavam mal os professores e que era provável que não seguisse dando aulas por lá, no que o apoiei fortemente. Eu estava de saco cheio daquele lugar, é um bando de gente horrível, eu disse. Eu trabalhava no educativo do museu, fazia visitas guiadas para escolas e grupos de jovens. Com exceção da menina de cabelo raspado que ficava no caixa da lojinha, não tinha ninguém de que eu realmente gostasse ali. Meu chefe passa o dia postando fotos de obras de arte no Instagram, você entende? Um dos caras que trabalham comigo é envolvido com produção cultural, editais, formatação de projetos e é artista também. Faz um trabalho que mistura foto e instalação, uma obra que tem como objetivo discutir as desigualdades no sistema da arte, dar visibilidade a grupos historicamente negligenciados. É uma coleção de fotos de obstáculos de cimento, e nada do discurso sobre as obras está nas obras, o que me deixa realmente puta. Enfim, acho que estou meio puta com tudo, na verdade. Meu pai tem me dito isso, então posso estar sendo injusta também. Klaus sorriu tossindo, levou um lenço à boca. Depois, abriu um saquinho amarfanhado de tabaco e se pôs a fazer um cigarro. Enquanto enrolava aquilo, foi ao assunto. Perguntou se eu tinha interesse por teatro, se eu gostaria de trabalhar com teatro. Me explicou que estava à procura de alguém para ajudá-lo. Falou que não daria conta de fazer sozinho a pesquisa para a peça que estava começando a escrever, e o tema pedia pesquisa, e a pesquisa é a parte mais importante da coisa toda. Eu discordava. Pesquisa importa tanto quanto, sei lá, uma cereja, eu disse. Uma cereja num drink. Uma cereja num drink depois das 2 da manhã.
Qualquer pessoa que não seja uma idiota completa sabe que só deve ser colocada uma cereja por drink e que a cereja só existe para ser deixada de lado o mais rápido possível depois. Aquilo era sério. Eu estava falando sério, mas Klaus achava graça no que eu dizia. Falei a ele que o que me interessava era escrever. Nunca pensei em fazer nada com teatro, mas escrevo minhas coisas. Há um mês tranquei a faculdade de arte. Agora estou me dedicando a escrever. Por isso, posso até te ajudar na pesquisa, mas eu gostaria mesmo é de escrever. Ele me olhou, ficou um tempo em silêncio e então me assegurou que eu escreveria também. Dependendo de como a coisa caminhasse, eu poderia até assinar a peça com ele. Não levei a menor fé naquilo. Ele devia estar falando por falar, claro, mas depois não me pareceu algo tão de outro mundo assim. Percebi que Klaus era uma pessoa sozinha. Ele não tinha dinheiro nem amigos e não podia contar com muita gente. Dizia que um dia ainda seria morto por um michê. Falava que, como eu gostava de escrever, então agora eu teria uma missão, a de escrever o seu obituário quando ele morresse. Ele ria, se divertia, e eu dizia que aquilo não tinha a menor graça, porque não tinha mesmo. Klaus havia feito teatro político nos anos 70, quando ganhou fama, quer dizer, fama entre os amigos de teatro, entre os amigos que escreviam, o que já era alguma coisa, é verdade. E meu pai diz sempre que não devo ser tão crítica, mas desde então Klaus havia se isolado. Envelheci, dizia. O mundo mudou. Nunca fiz parte da turma e agora estou pagando o preço. Klaus passou as últimas décadas montando espetáculos sem ganhar um puto, encenados para praticamente ninguém, em teatros horrorosos no centro da cidade. Mas era feliz assim. Só é possível ser feliz assim. Deu mais um gole no café, que desceu de um jeito áspero pela sua garganta. Então, pousou a palma das mãos sobre a mesa e passou a me falar da peça que estava escrevendo. É uma peça histórica, disse. Tudo acontece em 1855 na Rússia, durante o cerco de Sebastopol. Eu fingia saber do que ele estava falando. É sobre a vida de um pintor, Bogdan Trunov, um homem que viveu seu auge nos anos da guerra e depois desapareceu, morreu cedo, mas deixou muitos quadros que começaram a ser descobertos há relativamente pouco tempo. O mais fascinante, disse Klaus, é que Trunov sempre esteve assim, respirando o ar de chumbo da guerra, envolvido com isto até o pescoço, mas a guerra mesmo, nunca aparecia nos seus quadros.